Voltei pro YouTube, gente, finalmente. Hoje eu tô aqui pra responder a tag dos 50%, a mais amada, a mais adorada, aquela que todo mundo responde no meio do ano. E se você não me conhece ainda, meu nome é Paloma, muito prazer, seja bem-vindo ao meu canal, que estava pausado temporariamente e agora estamos de volta. Você também me encontra no Instagram e no TikTok pelo @PalomaLivros. Sem mais delongas, gente, vamos adentrar as perguntas dessa tag pra gente ver quais foram as minhas melhores e piores leituras do ano até agora, até a metade, né, até o final de junho. Porque são 15 perguntinhas. Vamos começar falando de coisa boa, que é o melhor livro do ano até agora, até essa primeira metade aí de 2022. Eu fiz muitas leituras boas nessa primeira metade do ano. Na verdade, eu li 25 livros só, mas é a minha média mesmo, é um livro por semana. Eu acabo lendo uma média de 50 livros no ano, então eu tô dentro do meu normal. E eu fiz algumas leituras que eu gostei bastante. Foi um pouco difícil de escolher qual foi o melhor do ano até agora, mas não poderia ser outro. Minha melhor leitura foi O Labirinto do Fauno, da Cornélia Funke, com o Guilherme Del Toro. Pra quem não sabe, esse livro é uma adaptação do filme, é o contrário, né? A gente tá acostumado com filmes adaptados de livros, e esse daqui é um livro adaptado do roteiro do filme do Guilherme Del Toro. É um filme bem famoso, com uma estética bem única, assim. E a Cornélia Funke, ela conseguiu apenas extrair o melhor que existia do filme, e ela conseguiu ir além, porque ela coloca aqui coisas a mais, coisas que não tem no filme e que deixam a ambientação muito mais interessante, muito mais macabro, muito mais rica. Gente, essa história é incrível, mas ela tem gatilhos de violência e é também um pouco triste, tá? Então, ela tem um pano de fundo aí de Segunda Guerra Mundial, se passa na Espanha. Não recomendo pra todo mundo. Se você for um pouco sensível, talvez esse não seja o melhor livro pra você. E ele também tem uma carga, assim, um pouquinho de terror. Se você tem muito medo, também não é um livro que eu recomendo muito. Mas foi uma leitura incrível. Eu acho que eu nunca marquei tanto um livro na minha vida. Ele está todo grifado, todo marcado, com muitas flags aqui do lado. Foi simplesmente perfeito, maravilhoso. Eu amei demais. É isso, gente. Por favor, leiam O Labirinto do Fauno, tendo em mente todas essas recomendações que eu deixei aí pra vocês, tá? Mas é um livro incrível. A segunda pergunta é: qual a melhor continuação que você leu esse ano até o momento? Eu fiquei muito em dúvida entre duas, porque são duas continuações da mesma série e as duas são incríveis, mas eu vou falar aqui Herdeiro de Seven Waters, que é da saga Seven Waters, da Juliette Marillier. Essa é uma das minhas autoras favoritas. Infelizmente, ela não é tão aclamada aqui no Brasil quanto ela deveria ser, mas esse daqui é o quarto livro da série e eu gostei muito desses personagens, gostei muito dessa ambientação. Ele também é um pouco assim pro lado dark da fantasia e eu curti bastante, eu curti muito os personagens. A jornada da protagonista aqui foi bem diferente das outras protagonistas dos outros livros da série, né? Aqui a gente vai acompanhar a Cloda, e ela foi uma das minhas personagens favoritas até agora de Seven Waters. E só falta na verdade, um livro pra eu terminar essa série, são 6. Essa daqui foi a melhor continuação, eu amei demais como a Juliette Marillier conseguiu fazer algo completamente diferente do que ela já tinha feito. E todos os livros são assim, completamente diferentes um do outro, eu gosto muito disso. A terceira pergunta é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu não fico, assim, super ligada em lançamento. Tem alguns livros que me interessam, mas eu sempre acabo esperando um pouco pra ler. Eu nunca leio logo que lança. No entanto, As Flores do Duque, da Raquel Fernandes, é um livro que eu estou muito ansiosa pra ler. Ele lançou agora no primeiro semestre e eu estou organizando uma leitura coletiva dele, inclusive, porque esse livro vai ser sensacional. É o primeiro romance de época da autora e é um romance de época que se passa no Brasil. Eu tô muito empolgada pra ler, porque tudo que a Raquel escreve eu me apaixono. Ela é uma escritora muito atenta e detalhista. Ela coloca uma carga dramática e sentimental muito legal nos livros dela, que eu costumo gostar bastante também. Então é isso, tô super ansiosa pra ler As Flores do Duque, e a leitura coletiva começa na semana que vem, já no dia 11, então eu tô bem empolgada. A quarta pergunta é o livro mais aguardado pro segundo semestre, e como eu falei, eu não fico assim muito ligada em lançamentos, mas Vespertine foi um lançamento confirmado já pela Literalize, que tá previsto para o segundo semestre de 2022, e é da Margaret Rogerson, que é uma autora que eu adoro. Ela já escreveu O Feitiço dos Espinhos e O Encanto dos Corvos, que são 2 livros dela, também lançados pela Literalize, que eu tenho aqui e já li. Então eu tô bem curiosa pra saber se eu vou gostar também de Vespertine. Esse foi um lançamento dela que eu ouvi falar menos
do que os outros, principalmente bem menos do que o Feitiço dos Espinhos. Eu tenho certeza que é tão bom quanto os outros dois livros dela, então eu tô bem empolgada pra ler. Ela tem uma escrita muito gostosa, os livros dela são livros únicos de fantasia, né, de volume único, que é uma coisa que eu amo. Então eu tô bem curiosa aí pra conhecer mais um livro da Margaret Rogerson. E assim que lançar, com certeza eu vou comprar na pré-venda tudo, porque os livros dela eu não deixo passar. Quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. E eu vou falar pra vocês que eu normalmente não vou ler com muita expectativa, a não ser que eu já conheça o autor e já tenha lido alguma coisa dele que eu gostei. Foi o caso deste livro, que é Assim que Acaba. Por que eu me decepcionei com esse livro? Eu já tinha lido Todas as Suas Imperfeições e eu já tinha gostado muito de Todas as Suas Imperfeições, eu favoritei esse livro. Eu esperava que É Assim que Acaba, tanto pelo hype quanto por eu já ter lido um outro livro do autor e gostado muito, eu esperava que esse livro fosse ser mais impactante pra mim, que ele fosse ser mais emocionante. Todo mundo fala que você acaba de chorar nesse livro. E assim, não foi nada disso pra mim. Eu chorei um pouquinho assim no final, porque eu fiquei um pouquinho emocionada, mas o resto do livro pra mim foi a Colleen Hoover se apoiando em muletas narrativas que eu não costumo gostar muito, principalmente coincidências. Nossa, esse livro, gente, é lotado de coincidência, assim, tudo acontece, coincidentemente, numa cidade gigantesca que é Boston. Se fosse uma cidade pequena ainda, no interior do não sei da onde, eu até compreenderia. Mas, assim, numa cidade gigantesca como Boston, pra mim não faz muito sentido tanta coincidência acontecer, sabe? Faltou desenvolver um pouco melhor os personagens. Alguns personagens foram, assim, totalmente esquecidos. Eles aparecem por um capítulo e depois finge que não existe mais. E são muito convenientes, sabe? Eu acho que ela usou muito dessa conveniência pra escrever esse livro e isso me incomodou muito. E a história é bem legal, a história é bonita e tal, mas também tem algumas problemáticas ali no meio que eu acho que foram mal desenvolvidas. Enfim, foi um livro que me decepcionou e toda vez que eu penso nele eu quero tirar uma estrela. Na época eu dei 4 estrelas, hoje em dia pra mim ele é tipo 2 estrelas, 3 estrelas, assim, porque apesar de eu ter devorado, quando eu paro pra pensar, ele é um livro com muito problema, sabe? Não só da história, mas muito problema narrativo que me incomoda de verdade. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu nesse ano. E, gente, eu preciso falar que foi Heartstopper. Os livros se tornaram os meus queridinhos. Eu não tenho eles físicos aqui ainda, mas um dia eu vou conquistá-los. Eu me encantei por Heartstopper de um jeito que eu não esperava me encantar. Eu fiquei completamente obcecada por essa história. O jeito que a Alice Oseman se expressa através das imagens do quadrinho e em pouquíssimas palavras, o quanta carga emocional ela consegue colocar e o quão fofo é, e o quão lindo é, e o quão importante é essa história pra comunidade LGBT. Gente, sério, Heartstopper foi tudo e eu fiquei muito surpreendida. Eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto por essa história. É isso. É incrível, é maravilhoso. Leiam Heartstopper. É pra todas as idades, pra todo mundo. Gente, é perfeito. É maravilhoso. Leiam Heartstopper. A sétima pergunta é novo autor favorito que lançou o livro recentemente ou que eu conheci agora no primeiro semestre. Pra eu ser bem sincera, pra um autor ele se tornar favorito pra mim, eu preciso ler pelo menos 2 livros dele e amar os 2 livros. Eu amei o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover e o segundo livro eu já não gostei tanto. Eu não considero a Colleen Hoover uma autora minha favorita porque eu não sei se eu quero ler mais coisas da Colleen Hoover, se é aquela autora que eu penso, tipo, nossa, eu quero ler tudo que essa autora escreveu. Mas a Cornélia Funke, que é a autora de O Labirinto do Fauno, eu tenho muita vontade de ler mais coisas da Cornélia Funke. Eu sinto que ela já vai se tornar uma autora favorita no próximo livro que eu ler dela, porque a escrita dela é muito rica e é de um jeito que eu gosto muito. Ela bota muito sentimento na história, muito sentimento na escrita dela, na narrativa dela. Então eu sinto que eu vou gostar de qualquer livro que ela escrever porque eu gosto da escrita. Não foi só a história que me pegou, mas sim a forma de ela se expressar pelas palavras. Conta disso, porque foi a escrita o que eu mais gostei nesse livro. A oitava pergunta é sua quedinha por personagem fictício mais recente, e eu confesso que eu não tenho muita quedinha por personagem fictício, diferente de muitas pessoas, né, por aí, que se apaixonam por todos os personagens que vêm, mas tem uns que fazem, assim, o meu coração bater um pouquinho mais forte na hora da leitura. Eu vou colocar aqui o Félix, Dividente de Seven Waters, que é o 5º livro da saga Seven Waters, da Juliette Marillier. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito dessa autora e eu gosto muito dos personagens, tanto femininos quanto masculinos dela. Os personagens masculinos dela, inclusive, são bem diferentes de personagens masculinos que eu tô acostumada a ver por aí e isso me atrai bastante neles.
O Félix é um personagem que perde a memória e ele tem também, assim, uma história de vida muito legal. E eu gosto muito de como ele trata a Sibyl, que é a personagem principal aqui. Os nomes dos personagens dessa altura são muito esquisitos, gente. Mas é isso, eu fiquei em dúvida até entre colocar o Corral, que é o personagem masculino de Herdeiro de Seven Waters, que eu já falei aqui em outra pergunta. Mas eu acho que o Félix, ele foi mais, assim, mais fofo, sabe? Eu gosto de personagens fofos. Então eu vou colocar aqui uma quedinha leve pelo Félix. A pergunta 9 é seu personagem favorito mais recente. Eu pensei muito sobre essa pergunta e eu resolvi colocar um livro que eu ainda não terminei de ler, mas que eu tô considerando ele como junho ainda, porque falta assim, muito pouquinho pra eu terminar ele, que é o Julian de Os Garotos do Cemitério. Gente, me apaixonei por esse garoto. Ele é muito fofo. Pra mim, ele riscando o nome morto de Adriel e escrevendo Adriel no lugar lá no anuário, pra mim, assim, insuperável, tá? Ele é muito, muito fofo. Eu gosto muito, assim, de personagens que são mais explosivos, que são mais elétricos, porque eu sinto que esses personagens, eles movimentam a história, eles movimentam as conversas e eu gostei bastante do Julian e de como ele se comportou aqui durante o livro, mas é isso. Gostei muito dele e tô gostando muito desse livro também, eu já tô chegando no final. Tá super interessante, já recomendo muito, porque é um livro cheio de representatividade também, representatividade trans, LGBT, e muito bem escritinho, a história é super envolvente, super empolgante, tem um background bem diferente também, porque ele fala sobre cultura latina nos Estados Unidos, fala do Dia de los Muertos, é bem legal, então é isso. O Julian é o meu personagem favorito mais recente. A pergunta de número 10 é um livro que te fez chorar. E eu sou muito chorona, eu choro com muita facilidade nos livros. Mas, curiosamente, esse ano eu não chorei tanto ainda. Um dos livros que me fez chorar foi A Devolvida. Ele já é um livro de drama familiar, né? Então ele já tem uma carga dramática bem pesada. Mas teve um certo acontecimento aqui que foi num momento bem inesperado. E ele aconteceu de uma forma muito brutal. E isso me deixou muito triste. Então eu chorei nessa parte, nesse livro. Ele é um livro muito tocante e ele deixa a gente com muita raiva também. É um livro que aflora bastante as emoções, mas ele também tem vários gatilhos, então eu não super recomendo ele pra todo mundo. Pesquisa os gatilhos antes ou me pergunta aí nos comentários que eu falo pra vocês. É isso. É um livro de drama familiar, então você já espera que vai ser dramático, né? Eu só não esperava que fosse acontecer no momento que aconteceu e como aconteceu. E me pegou de jeito no momento, então eu acabei debulhando algumas lágrimas. A pergunta 11 é o contrário, um livro que te deixou feliz. E, gente, ler livros já é uma coisa que me deixa feliz, então eu normalmente fico feliz com quase tudo que eu leio, a não ser que seja, assim, um livro muito triste. Mas normalmente eu saio das minhas leituras bem satisfeita. Só que um livro em especial, na verdade é um mangá, ele me deixou muito felizinha porque foi uma releitura que eu fiz que eu, assim, me aqueceu o coração e me tirou da ressaca literária que eu tava, uma ressaca literária péssima depois de O Labirinto do Fauno e Heartstopper. Porque foi assim, O Labirinto do Fauno, Heartstopper, depois Ressaca Literária Monstruosa. Então, Fruits Basket foi uma releitura que eu fiz. Eu só reli o primeiro e o segundo. Essa história, ela tem um lugar muito especial no meu coração, desde quando eu era muito novinha. Eu sou apaixonada por Fruits Basket. Eu acho que a primeira vez que eu li, eu tinha uns 14, 15 anos, então já faz bem mais de 10 anos que eu li. E reler essa história foi assim um sentimento muito gostoso, que me deixou muito feliz e que me trouxe um acalento pra alma. Então eu amei ter lido Fruits Basket nesse primeiro semestre e ainda por cima ele me tirou de uma ressaca literária, que era uma coisa que eu estava assim super necessitada. A pergunta de número 12 é a melhor adaptação que você assistiu no primeiro semestre. E obviamente que foi Heartstopper, não tem nenhuma dúvida sobre qual foi a melhor adaptação. Claro que foi Heartstopper. Heartstopper foi uma febre no momento que saiu a adaptação, porque todo mundo se apaixonou. Quem tinha lido e quem não tinha lido também se apaixonou pela série, porque foi adaptado de um jeito incrível os quadrinhos. E acho que muito disso é porque a Alice Oseman estava lá muito presente também. O elenco foi perfeito, o roteiro foi perfeito, foi tudo perfeito, gente. Então, se você ainda não assistiu a adaptação de Heartstopper pela Netflix, pelo amor de Deus, você tá esperando o quê, né? A 13ª pergunta é a minha resenha favorita do primeiro semestre, escrita ou em vídeo. Eu não fiz nenhuma resenha no primeiro semestre em vídeo, se eu não me engano. Todas as minhas resenhas foram escritas lá no Instagram. Se você quiser conferir, tá tudo lá. E eu vou colocar um livro da mesma autora,
que eu respondi essa mesma pergunta com um outro livro dela no ano passado, quando eu respondi a tag dos 50% no Instagram, que é A Noite do Tigre, da Yang Tse-Chu. Eu amo demais essa autora porque os livros dela sempre têm um toque super bizarro, macabro. Aqui ela mistura as 5 virtudes do confucionismo com um pedaço de dedo e lendas sobre um tigre. Então, as histórias dela são super bizarras, os personagens dela são super bizarros, mas é justamente por isso que eu amo escrever as resenhas dos livros dela, porque tem elementos muito específicos, muito diferentes e significativos pra história. Eu adoro. Eu sempre gosto de tirar foto com os livros dela porque são edições lindas do Dark Side, e eu também adoro escrever as resenhas dos livros porque as histórias são bem únicas. E isso dá muito pano pra manga quando a gente quer escrever sobre algo legal, né? A 14ª e penúltima pergunta é qual o livro mais lindo que você comprou ou ganhou esse ano? E eu vou mostrar 2 aqui porque eu não soube escolher. Na verdade, foram muitos livros lindos que eu ganhei, principalmente que eu ganhei de aniversário. Eu quase não comprei nada esse ano. Então, eu vou mostrar 2 aqui que eu ganhei, que eu fiquei simplesmente alucinada, apaixonada. O primeiro é O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fadas Russos. Ele tem essa jacket, que é da mesma capa, né? E por dentro ele é todo ilustrado. Ele tem uma diagramação muito bonita. E eu achei esse livro belíssimo, sério. Eu fiquei encantadíssima. Quando eu abri, eu não imaginava que fosse assim, porque ele é um livro tão barato. E mesmo assim, ele é muito, muito bonito. E eu tô super ansiosa pra ler também, sinto que vou ler em uma única sentada, porque é um livro bem curtinho. E o outro é O Exorcista, nessa edição da HarperCollins. Gente, que livro babadeiro, é muito bonito. Olha essa folha de guarda. Ele tem também uma diagramação muito legal, bem confortável, letra grande, né, que é uma coisa pela qual eu prezo. Acho que eu prezo mais pela diagramação do que pelo papel, pólen, blá 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 blá, porque eu acho que o mais importante é a gente conseguir ler de maneira confortável, não ficar com dor de cabeça e tudo mais. Mas ele também tem uma fonte bonita no começo dos capítulos. É mais pela capa mesmo, pela edição, assim, por fora, que eu achei muito bonita. Por dentro ele é mais normalzinho, mas continua sendo bem legal e confortável de ler. E ele tem um fitilhozinho verde também, que super combina com o restante da edição. Fofo, né? A 15ª e última pergunta são livros que eu quero ou preciso ler no segundo semestre agora de 2022. E eu acho que precisar mesmo é só As Flores do Duque, da Raquel Fernandes, porque eu tô fazendo publi desse livro. Mas os outros são livros que eu quero ler, então eu escolhi 3 aqui. O primeiro é Flame of Seven Waters, que é o último livro da série saga Seven Waters, da Juliette Marillier. Finalmente eu vou terminar de ler essa saga, porque esse último livro só tem em inglês, então eu tive que esperar ficar disponível na Amazon, esperar ter um dinheirinho ali pra poder comprar ele, esperar um cupom de promoção, alguma coisa, porque a gente sabe que livro em inglês hoje em dia tá bem caro, e mesmo assim é essa edição super pequenininha, super diferente das outras, né, nada a ver, mas eu não poderia deixar de ter, porque é uma das minhas autoras favoritas e é uma das minhas sagas favoritas, então eu precisava ler esse último livro e ter esse último livro aqui em casa. É um dos que eu tô mais ansiosa pra ler, e eu já li o primeiro capítulo, assim, meio que de curiosidade, e eu já fui fisgada nas primeiras páginas, assim como todos os outros livros da Juliette Marillier. Outro livro que eu quero muitíssimo ler, que eu tô enrolando já faz um ano, porque eu ganhei ele no meu aniversário do ano passado, em junho, é Flores para Algernon. Eu ainda tô me preparando, assim, emocionalmente pra ler esse livro, porque eu sei que ele é um livro muito triste, e livros tristes eu sinto que a gente precisa estar bem pra ler, a gente precisa estar de bem com a vida, né, pra não ficar, assim, entrar numa depressão profunda depois da leitura. Então, eu sinto que eu tô chegando, assim, perto do momento de ler. Então, eu só preciso de um pouquinho mais de paciência e logo, logo eu vou pegar Flores para Algernon pra ler. Eu sei que eu vou chorar horrores, né? Então, eu preciso me preparar. E o último livro, mas não menos importante, é Dance of Thieves, da Mary Pearson, outra das minhas autoras favoritas de fantasia. Esse daqui eu tô pra ler já faz muito tempo. Esse livro é o primeiro da duologia Dinastia de Ladrões, que é um spin-off da trilogia Crônicas de Amor e Ódio, da mesma autora, né, da Mary Pearson. E eu li Crônicas de Amor e Ódio em 2020.
Então, desde 2020 que eu quero ler Dance of Thieves. Mas algumas amigas minhas esse ano resolveram que iam ler a trilogia, então eu estava esperando elas terminarem pra poder ler Dance of Thieves com ela. E agora este momento chegou. Em agosto eu vou ler Dance of Thieves, gente. Finalmente eu vou conseguir ler esse livro. E eu tô muito, muito ansiosa. As pessoas que leram a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio e a duologia da Dinastia de Ladrões disse que a Dinastia de Ladrões é ainda melhor do que a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Então eu estou esperando, assim, ansiosamente pra ler este spin-off que é ainda melhor do que a trilogia principal. Espero muito que você tenha gostado das minhas respostas pra essa tag. Se você quiser responder, fica à vontade aqui nos comentários. Eu vou adorar saber quais foram as suas melhores e piores leituras do ano. E se você não é inscrito aqui ainda no canal, né, por favor, se inscreva, ative esse sininho pra receber as notificações, porque agora voltaremos com um vídeo por semana. E se tudo der certo, mais pra frente eu vou fazer mais vídeos por semana. Mas vamos tentar manter aí um vídeo por semana, porque nem isso eu tava conseguindo fazer, né? Então, passos de formigas, por favor. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!